Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus, o assunto são eles, os rodoviários do Rio de Janeiro. Hoje vamos falar um pouco sobre os desafios, as conquistas e o dia a dia dos profissionais que transportam milhões de passageiros em nossa cidade. Em celebração ao Dia do Rodoviário, na próxima quinta-feira, dia 25 de junho, convidamos o presidente do Rio Ônibus, o Sindicato das Empresas de Ônibus da cidade do Rio de Janeiro, para falar sobre a importância da categoria, não só para o nosso setor de empresas de ônibus, mas para toda a sociedade. João, um prazer estar aqui com você mais uma vez no nosso podcast e dessa vez numa celebração tão importante, o Dia do Rodoviário, porque são eles que transportam os passageiros da cidade, são eles que conduzem os nossos equipamentos e que, afinal, nos representam junto aí de toda a sociedade. Então, um prazer estar falando aqui com você mais uma vez. Sem dúvida, Paulo e nossos ouvintes, é uma satisfação enorme estar novamente aqui no podcast, um canal de tanta relevância para nós aqui no Rio Ônibus, e que nós completamos agora o 150º, 50º podcast na Sim, semana passada, foi semana e passada. com pessoas assim tão importantes e assuntos tão diversos que nós levamos aqui no nosso podcast. Falando agora dos rodoviários, sem dúvida, é uma data bastante marcante, o dia do rodoviário, uma vez que eles desempenham uma atribuição vital na sociedade, né? E sem eles, realmente, nós não teríamos um compromisso, um cumprimento dos nossos serviços na sociedade como um todo. São eles responsáveis por tudo isso que movem a sociedade, que movimentam a sociedade através do ir e vir das pessoas. É. Então, João, há um tempo atrás, quando você começou a presidir aqui a entidade, a gente tinha uma grande crise, né, que dominava aqui todas as discussões. A Sim, gente trabalhou direto nisso. E, de fato, por conta dessa crise, foi a época da pandemia também, a sim. gente acabou tendo uma redução grande na frota, um envelhecimento dos nossos ônibus e uma grande quantidade de demissões. Só que a gente vê que isso hoje vem se revertendo e a gente vê que, na sua gestão, têm sido desenvolvidas várias iniciativas visando valorizar os rodoviários. Então, por que que a gente vem fazendo essas ações? Sem dúvida. Eu acho que o marco, eu vou falar até mais à frente, o marco principal foi o nosso acordo de maio de 22, mas eu acho que é importante até contextualizar o que a gente faz, né? Quer Sim, dizer, nós operamos o ônibus, mas, na verdade, o nosso negócio são as pessoas, tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo. No ambiente interno, os rodoviários, e no ambiente externo, no caso, os nossos clientes. Não há como não estar focado nas pessoas num mundo tão moderno que exige tanta relação de bem-estar aí com as pessoas, como é o nosso negócio. sim. Então, o nosso negócio, na verdade, depois do acordo, nós desenvolvemos algumas ações, né, com algumas parcerias, no caso o SESC-Senat, o Detran, a própria Defensoria Pública, com vários programas voltados para capacitação, treinamento, reciclagem dos nossos rodoviários, que até porque isso está muito aderente a um dos nossos propósitos, que é a gente tornar o transporte mais humanizado. Então, essa relação que a gente tem entre o nosso motorista, o nosso rodoviário, com a população, com os nossos clientes, realmente tem que estar pautada dentro de alguns atributos que realmente venham fortalecer essa humanização. Exatamente isso que a gente está fazendo com essas entidades que estão nos apoiando. Eu volto a repetir, que é o SESC-Senat, o Detran e a própria Defensoria Pública, no fortalecimento da transformação de um transporte mais humanizado, né, voltado para essa relação mais leve, mais harmoniosa entre o nosso rodoviário e os nossos clientes. É isso que a gente tem feito, quer dizer, esse é um pilar importante para a gente dentro do sistema hoje, Sim. até porque o mundo, no caso, demanda a nós
uma relação um pouco mais harmoniosa e um pouco mais leve. É isso que a gente está fazendo com os nossos rodoviários. Certo. O presidente do Sindicato dos Rodoviários, o Sebastião Melo, para quem a gente manda um grande abraço aqui, foi reeleito recentemente, né, e comentava com a gente aqui numa reunião outro dia, né, que acho que foi uma eleição mais tranquila. Sim, E a gente sabe que vocês estão sempre conversando sobre essas questões, sobre a situação das empresas, sobre a situação dos rodoviários, buscando fazer um trabalho conjunto que reverbera sempre em prol da nossa sociedade. Então, como é que anda essa conversa hoje com o Sebastião? O que é que a gente já está fazendo em conjunto aí para poder melhorar para os rodoviários e também indiretamente para os nossos clientes? sim. Primeiramente, queria mandar um abraço ao presidente Sebastião, né? Importante dizer que nós temos uma relação extremamente profissional, onde o interesse do bem comum para o setor sempre será soberano. Eu acho que essa primeira conversa, logo quando cheguei aqui, nós tivemos uma conversa, né? Há divergências, é claro, não há como, e não podia ser diferente, né? Até porque essa divergência ela é sempre pautada na questão do diálogo, do respeito e que tem prevalecido na nossa relação. Então, assim, o que a gente tem conversado bastante é com relação ao futuro do setor, né? É a questão da qualificação do transporte. Ele é muito preocupado também nessa requalificação do transporte que nós estamos fazendo em toda a cidade do Rio de Janeiro. Preocupado, claro, com os rodoviários, as condições de trabalho. Nos traz aqui algumas reclamações, algumas demandas, a gente procura atender quando dá, quando não dá, a gente é muito sincero e falar isso não dá para fazer, e é aquilo que eu falei, quer dizer, a nossa relação é muito pautada dentro de um respeito, dentro de um direcionamento, aonde o bem-estar comum do setor tem que prevalecer sempre. Sim, sim. Então, a gente falou já sobre esse acordo que foi firmado, falou sobre a crise que nós vivemos, e as empresas hoje vêm num período aí de franca recuperação, que é reconhecido já por toda a sociedade civil organizada, pela imprensa, por todo mundo. E a gente vê que com toda essa recuperação, as empresas estão contratando, sempre pedindo mais vagas, mais funcionários e tudo, e algumas relatam que têm alguma dificuldade para conseguir preencher o seu quadro de funcionários. Por outro lado, a gente vê que são muitos jovens aí que reclamam que não conseguem ingressar no mercado de trabalho, que não têm conhecimento, não têm experiência. Então, você podia dar algum conselho aí, alguma orientação para esse pessoal que está pensando em seguir a carreira de rodoviário, especialmente os jovens, ou no pessoal que está na dúvida, eu já fui rodoviário, saí porque passou uma crise, vale a pena voltar? Sim, primeiramente, Paulo, acho que é importante a gente dizer que nós estamos vivendo um processo contínuo de demanda, né? Nossas empresas estão demandando muito novos profissionais, né? Motoristas, enfim, toda a área nossa, na parte de manutenção, todas as áreas, nós estamos demandando muito lanterneiro, como a gente fala aqui, né? Eu sou paulista, Fala falo funileiro, funileiro, né? aqui Aqui a é gente fala lanterneiro. lanterneiro, mecânico diesel, parte de eletricista. Quer dizer, toda essa Pessoal gama de de ar-condicionado, há uma ar-condicionado, falta muito uma grande de falta muito especialista grande, nisso. especialista em ar-condicionado, até porque quando nós estamos renovando essa frota, acho que é importante a gente explicar que nós estamos num processo contínuo de requalificação do transporte no Rio de Janeiro. Então, quando a gente assinou o nosso acordo, nós tínhamos 2.950 ônibus na Sim, nossa frota. Hoje temos 3.800 operacionais. Então, nós tivemos aí 1.550 ônibus que foram trocas entre sim, trocas e novos ônibus, né? Com um valor percebido bastante importante na nossa frota. sim, Isso tem demandado mais profissionais. Então, esse processo é contínuo, até porque os empresários estão com foco nessa requalificação sim. do transporte, né? Consequentemente, na redução da idade média dos nossos ônibus, que hoje está em torno de 7 anos, já tivemos 2 anos, 2 anos e meio, a idade média da nossa frota. Então, isso faz com que a gente demande mais profissionais. Então, para os jovens que estão querendo entrar, é um segmento, um setor pujante, né? Um setor bastante gratificante, onde você vem desenvolver suas atividades profissionais, reconhecido pela sociedade, porque é um serviço, vamos dizer, vital, conforme eu falei,
que toda a sociedade, no caso, é beneficiada pelo trabalho, pelo esforço dos nossos rodoviários, até porque a enfermeira, eu falo beneficiada pelo seguinte: a secretária que vai até a minha casa trabalhar de manhã, ela consegue chegar porque ela usa transporte público coletivo e quem a leva é o nosso rodoviário. Sim. A enfermeira que chega no hospital, a mesma coisa. Ela chega no hospital, desempenhar as funções dela, até porque ela chegou de transporte público coletivo, que os nossos rodoviários a levaram para lá. E assim, toda a sociedade se movimenta através dos nossos rodoviários, até porque 87% das pessoas que se deslocam através dos ônibus, até porque é o transporte que mais leva as pessoas próximas das suas casas. Então, assim, tem oportunidade para todos. Jovens, pensem bastante, porque eu acho que é uma forma de vocês adentrarem num setor bastante importante, pujante, gratificante. Então, eu recomendo aos jovens entrar, que tem vaga para todo mundo aqui. Estamos demandando, desde motoristas, parte de escritório, a parte de manutenção. Então, há vagas que nós estamos disponibilizando. Certo. Então, João, para a gente finalizar, a gente está celebrando o Dia do Rodoviário. Parabéns pelas várias iniciativas que o Rio Ônibus vem empreendendo aí. Houve agora, né, na colônia de férias dos rodoviários também, essa semana o pessoal vai lá, o Rio Ônibus proporcionou para os finalistas da Olimpíada a participação. Então, com base nisso tudo, na recuperação do nosso setor, nesse diálogo franco, aberto e produtivo aí com o sindicato dos rodoviários, com todas as ações que a gente vê sendo empreendidas aí para melhorar a mobilidade urbana também, que não são poucas, o que é que você tem a dizer para os rodoviários para esse novo ciclo que se inicia, partindo dessa celebração? Eles podem esperar que, ao longo desse ano, até o final do ano e até o próximo Dia do Rodoviário, as coisas vão melhorar? Você tem essa ideia? Primeiramente, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui a todos os rodoviários pela resiliência, pela resignação que passaram por momentos difíceis, né? Que ficamos aí tempo sem ter uma condição melhor em termos de salário, condições não muito boas operacionais, e que hoje realmente as coisas estão voltando à sua normalidade. Então, assim, vai aqui o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento a uma classe tão importante, tão vital, de uma atribuição tão nobre que é a classe dos rodoviários. Aproveito para cumprimentar todos os rodoviários, todo o time dos rodoviários por esse dia, né, que executa no seu dia a dia uma atribuição tão nobre, que é levar as pessoas aos seus destinos com segurança. E, ao mesmo tempo, né, parabenizar pela importância essa atividade que exerce no seu dia a dia, onde a sociedade é beneficiada pelo seu esforço, conforme eu acabei dizendo. Se não fosse vocês, realmente a sociedade não estaria tendo esse movimento, né? Toda essa pujança que a sociedade tem, que são vocês que levam as pessoas aos seus destinos aí, uma classe de vital importância. Vai aqui meu abraço a todos, meu reconhecimento e meu cumprimento a todos nós rodoviários. Então, João, te agradecendo aí mais uma vez pela tua disponibilidade, pela participação, a gente chega ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus. Ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer momento e para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.